E aí, alunos, aqui é a professora Ilana, aluna de português, e hoje eu vou fazer com vocês a correção da Aprender Sempre 2021, volume 1 de língua portuguesa, da segunda série do ensino médio. Essa é a sequência 4. Se você precisa de outros conteúdos de língua portuguesa, dá uma olhadinha na descrição, porque tem bastante material que eu já gravei que pode te ajudar. Se você gostar desse vídeo, deixa o seu like, porque ajuda muito o canal a crescer. Se inscreva e ative as notificações. Me siga nas redes sociais, é tudo Elana B. Poloni. Então, bora lá! Aulas 1 e 2. Então aqui na questão 1, ele tem um artigo de opinião para vocês lerem, podem dar o pause e aí a gente vai continuar com as respostas. Aí na letra A, ele quer saber quais foram os argumentos do texto, né, usados para convencer o leitor que o setor de turismo tem sofrido com a pandemia. Então os argumentos que ele utilizou, né, foi sobre os subsetores afetados, alguns dados da Organização Mundial de Turismo, o processo de oligopolização e também alguns dados da pesquisa de Sakovsky sobre o Brasil. Na letra B, ele quer saber quais são os tipos de argumentos que tem no texto. Então, a gente tem o argumento de autoridade, de evidência, de quantidade e de comparação, né? Que são argumentos, assim, diferentes, né? Que o autor usa. Na C, ele quer que faça um resumo da opinião da autora. Então, assim, a gente pode resumir dizendo que teve que o setor de turismo ele foi muito afetado pela pandemia e que todos os setores do turismo vão ser atingidos, só que cada um vai ser atingido de uma maneira diferente. E que a recuperação disso vai ser muito demorada, né? E vai precisar de planejamento. Aula 3. Aqui, então, na aula 3, né, tem a leitura da notícia na questão 1, para daí responder as questões a seguir. Na letra A, ele quer saber qual foi a intenção do autor nesse texto que foi lido. Então, assim, a intenção dele é mostrar as dificuldades, né, que uma parte das pessoas teve pela pandemia para pagar os seus aluguéis. Na letra B, ele quer saber quais foram os elementos que o autor trouxe para o texto para assegurar o que ele estava fazendo, né, para reforçar essa argumentação dele. Então, ele trouxe dados do IBGE, ele trouxe uma lei e ele trouxe também as falas de um professor de direito para reforçar todas essas ideias. Na C, ele quer saber se dá para perceber a presença de um autor no texto e em quais, né, se der para perceber. Então, assim, como é uma notícia, o texto tem que ser impessoal, então não posso ver marcas de que existe um autor ali, né? Então não tem realmente essas marcas. Tem um autor, claro, que é Gabriele Abreu, mas as marcas não existem, que é típico do gênero notícia não ter realmente. Na letra D, ele quer que mostre diferenças e aproximações entre os dois textos lidos, né? O texto sobre o turismo e o texto sobre os aluguéis. Então, assim, tem uma tabelinha aqui, e aí nessa tabelinha dá para separar por tema, veiculação, intenção do autor e marcas do autor. Então, quanto ao tema, os dois textos se aproximam, porque vão falar dos efeitos da pandemia de uma certa forma. Com relação à veiculação, né, que é onde é publicado o texto, também se aproximam, né, jornais, revistas. Com relação às intenções do autor, aí os textos se diferenciam, se distanciam, porque o artigo tem a intenção de dar uma opinião e a notícia apenas de informar. E com relação a marcas do autor, também se distanciam, porque no artigo tem marcas de primeira pessoa e na notícia, como até a gente comentou na questão anterior, já não tem essas marcas, né, porque é um texto impessoal. Aula 4, distração ou envolvimento. Então, aqui na questão 1, mais um texto, né, fragmentos na realidade para vocês lerem, daí a gente segue. E aí na letra A, ele traz mais um quadro para a gente preencher. É um quadro que de certa forma vai comparar, né, esses 3 fragmentos que foram lidos. Então, a primeira coluna, que é que preenche qual é o gênero. Então, primeiro ali tem um horóscopo, depois no segundo tem um gênero, é um conto, né, de gênero narrativo, faltou aqui acrescentar. Depois uma notícia. Aí, com relação às intenções, né, vai ter a intenção de cada um. Dar dicas de comportamento, né, mostrar um mundo imaginário, informar sobre fatos do cotidiano. E aí, a linguagem não literária, literária, não literária, assim por diante, né? O sentido, se é real ou ficção, ou o sentido não, a ideia, né, de se é real ou ficção, e depois o sentido, se é denotativo ou conotativo. Né? O conotativo é um sentido mais figurado e o denotativo é um sentido mais literal.
Na letra B, ele quer saber qual dos fragmentos é uma leitura de distração. No caso, é o fragmento 1, o horóscopo, que é mais entretenimento, realmente, né? Na C, daí aqui na questão 6, né? Ele quer saber... 6 não, perdão. C, ele quer saber por que o fragmento 3 tem a mesma função... Porque a gente não pode dizer que ele tem a mesma função do fragmento 1. Então, o 3 é uma notícia. E aí, o objetivo é trazer informações sobre um determinado contexto ali para o leitor, informações de algo real, né? E já o texto 1, ele tem mais essa função realmente de entretenimento, né? De apenas ler. Aí na dele quer saber o que é a fala do fragmento 2, que está em negrito, que está em destaque, que revela pra gente, né? Revela que é uma linguagem literária, que tem sentido conotativo, porque tem o lobo ali falando, né? Ele está sendo personificado, tendo características de ser humano. Aula 5. As expressões e seus efeitos de sentido. Aqui na 1A, ele quer que vocês apontem diferenças, né, entre os verbos e formas verbais a partir de listas que vocês vão fazer no seu caderno. Então, vocês podem pegar os textos anteriores, fazer listas com verbos e formas verbais e mostrar a diferença de uso entre eles. Então, é uma resposta pessoal que depende da formação das listas que vocês mesmos vão fazer. Na B, ele quer que vocês peguem os números que estão em destaque nos fragmentos, copiem aqui e expliquem o efeito de sentido, o sentido deles no texto. Então, na notícia tem o número 22, que é a data que a banda fez ação. No horóscopo tem o número 20, né, relacionado ao fim do período da data de nascimento, até ali para aqueles que pertencem ao signo de peixes. O número 50 é a ideia da metade no percentual da pesquisa ali que foi feita. E o número 14.010 se refere a uma organização interna dos legisladores na escrita das leis. Na C, ele quer saber qual é a diferença de sentido que tem aqui nos artigos, né? No artigo 1 e no artigo O, que ele fala num país distante havia um músico, e no outro ele fala o músico prometeu ensinar. Então, no caso do de cima, 1 é artigo indefinido, eu não sei qual é um músico, não identifica, né? Um músico qualquer. E no de baixo, o é artigo definido. Então, assim, eu já tenho uma certa referência de quem é esse músico, né? É um músico que vivia num país distante, né? Pelo andamento do conto, então já estou meio que especificando. Aula 6. Ligando ideias, produzindo sentidos. Aqui na primeira atividade, ele quer que preenche a tabela, né? Com base nesse artigo de opinião que foi discutido. Então, aqui ele quer as expressões articuladoras e o sentido, né? Então, por exemplo, tem na minha opinião, objetivo tomar posição, sem dúvidas, indica certeza e assim por diante. E aqui ele quer os conectivos de coesão. Essa parte aqui de cima não é relevante, pode até tirar, né? Então, por exemplo, aqueles conectivos que vão dar liga para o texto, que vão amarrar as ideias. Porém, pelo contrário, em vez de, dão a ideia de contrariedade, de oposição. Certamente, naturalmente, dão a ideia de certeza e assim por diante. Aqui na letra B, ele quer que vocês deem exemplos do artigo de opinião que foi trabalhado de coesão referencial por sinônimo ou por pronomes. Então, assim, esses não são os exemplos que vocês vão colocar, é só para mostrar para vocês como que vocês vão encontrar isso no texto, porque é meio que pessoal realmente essa questão, no sentido de que vocês precisam encontrar. Então, vocês têm que encontrar coisas como essas. Vamos supor, o jornalista chegou atrasado, ele justificou a partir de problemas no trânsito. Aqui tem um caso, né, de coesão referencial por meio de pronome, porque aqui tem o jornalista e depois tem aqui ele. Ele é um pronome que está recuperando a palavra o jornalista para não repetir. Então, como é um pronome recuperando uma outra palavra para não repetir, e isso dá coesão, costura, tudo para o texto ficar bom, ficar bacana, então aqui tem um exemplo de coesão referencial por pronome. Aqui também embaixo tem, tá? E aí agora vocês vão seguir essa lógica do que está aqui para ir no texto e localizar ali exemplos que vocês vão colocar na resposta de vocês. Aqui na aula 7, ele quer que vocês façam o planejamento de escrita de um texto. Então, vocês vão escolher ou notícia ou artigo de opinião para escrever. E aqui na aula 7, por enquanto, nessa atividade, é só para planejar, não é para escrever ainda. Então, vamos supor, eu vou escrever um artigo de opinião, aí vocês vão escolher um tema, tem que ser um tema polêmico. Aí vai colocar aqui qual é o tema. Posicionamento é a opinião de vocês. Objetivo, você quer convencer o leitor do quê, né? Se for um artigo de opinião. Se for uma notícia, você quer informar o leitor sobre o quê? Argumentos / informações é porque, tipo, se é artigo de opinião é argumento, se é
notícia que vocês escolherem e informações. O que vocês vão colocar? Público-alvo, quem que vocês esperam que leia o texto? Para quem que vai ser? Então, aqui é só o planejamento. Aqui na aula 8, ele quer que vocês revisem a produção do texto. Então, assim, da aula 7 daquele planejamento, ele já vai para a aula 8 para revisão. Então, ele supõe aqui que você fez aquele planejamento, depois escreveu o texto no caderno, e aqui você vai revisar o texto, ver o que precisa melhorar, etc., fazer uma reescrita e colocar ele nesse espaço. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ele te ajudou, não esquece de deixar aquele like para ajudar também o canal e de compartilhar com os seus amigos. Me conta aqui nos comentários o que você achou. É isso, a gente se vê em breve. Até a próxima. Tchau!